Tens a espuma Velocity 3 e queres saber se vale a pena fazer o upgrade para as Velocity 4? Então chegaste ao vídeo certo porque vamos a mais uma batalha aqui no canal. Fica por aí para saberes qual é que é a vencedora. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite. Neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje é dia de comparativo entre a espuma Velocity 3 e a espuma Velocity 4. Se és novo neste canal, então lembra de subscrever, ativa as notificações, deixa um gosto neste vídeo e segue-me também no Instagram, tens aqui a minha tag. Lembras que tens lá em baixo na descrição links para lojas ao qual eu estou afiliado e tens o código Tudo sobre Corrida na Top 4 Running e Tudo sobre Corrida 365 na 365 Rider AM, tens 5% de desconto nas tuas compras. Para quem me segue já há algum tempo, deve ter reparado que eu passei aqui algum tempo, talvez umas 2 semanas sem fazer vídeos, ok? E está tudo bem, não houve aqui nenhum problema, apenas te veio a ter aqui um excesso de trabalho, um excesso de tarefas que me ocupam tempo, tanto a nível profissional como a nível familiar, e não foi possível produzir os vídeos que costumava produzir, pelo menos um por semana, então tive aqui um intervalo de 2 semanas sem fazer vídeos. Alguns de vocês estão à espera de alguns vídeos que eu já prometi que ia fazer e ainda não consegui fazer, lamento, ok? Mas no final do dia o trabalho e a vida familiar está primeiro e sobra às vezes pouco tempo para fazer aqui vídeos, mas agora então vou retomar outra vez a mesma regularidade, pelo menos um por semana, se possível 2, depende também do tempo e depende também dos conteúdos que eu tenha para fazer. Caso não conheças estas duas sapatilhas, então vou fazer aqui um breve resumo, mas já fiz ambas análises completas das sapatilhas, vou pôr aqui em cima o link direto para quem me está a ver no YouTube e começa por aí pela análise completa antes de veres este comparativo, mas de forma muito resumida, temos aqui duas sapatilhas para treinos diários da Puma, ok, 2 paus para toda a obra da Puma e tem sido a gama Velocity a minha gama de eleição para treinos diários desde a versão 1. São, aliás, umas sapatilhas muito versáteis, muito polivalentes e também muito divertidas. Às vezes, algumas versões têm questões de estabilidade, questões de conforto, mas no geral estão aqui umas opções bastante válidas para os teus treinos, acima de tudo treinos diários e servem um pouco para tudo, ok? Servem para treinos longos, para velocidade e também para provas, mas foco em treinos assim, diários, treinos mais calmos. Vamos então à batalha e, como sempre, começamos pelo ponto do conforto. Então, para quem se lembra aqui da Velocity 3, era uma sapatilha que era confortável, mas para alguns corredores tinha um problema muito grave, que era aqui a Power Tape, ok? Vês aqui a Power Tape, aqui este é um componente plástico que está aqui para dar estrutura à sapatilha e alguns corredores esta Power Tape magoava bastante aqui na zona medial do pé. Eu também sentia esse desconforto, não chegava a impedir-me de as usar, mas, por exemplo, iria impedir-me de levar para um treino muitíssimo longo, um treino de 30 km ou mais, não era possível com estas sapatilhas, mas para os meus treinos diários era excelente. Mas alguns de vocês disseram que nem 5 km conseguiam correr com elas, ok? Aqui, na versão 4, esse problema não se coloca, ok? Não há aqui nenhum reforço de Power Tape na sapatilha, continua a ter Power Tape, mas não tem aqui nenhum reforço que possa magoar na zona medial do pé. E por isso, a nível do conforto, só por isso já melhorou bastante. Da parte superior, sinceramente, tirando a Power Tape, ok? Pondo agora aqui de lado a parte da Power Tape, na parte superior não há assim grandes alterações a nível do conforto. Aqui as Velocity 3 são mais ajustadas, tipo um formato tipo luva. Eu acho isso confortável, mas isso depende dos gostos. Aqui as Velocity 4 são um bocadinho mais folgadas, não apertam tanto, ok? Mas a nível de conforto superior, podes estar a ver que são praticamente idênticas, têm aqui o mesmo nível de acolchoamento, muito semelhante, mas a correr com elas tudo muda de figura, ok? Aqui, a versão 4, a correr é mais confortável por causa da entressola, já vamos falar da entressola, mas é mais confortável, tem um pisar mais confortável que apetece mais fazer treinos relaxados, até treinos longos aqui com as Velocity 4 e, acima de tudo, pelo pisar, o ponto do conforto ganha aqui pelas Velocity 4. Passamos agora para a entressola e aqui foi, acima de tudo, a grande diferença desta a versão 3 para a versão 4. Então, ambas têm espuma nitro, ok? Uma espuma muito reativa, uma espuma que passa por um processo crítico de produção onde injetam nitrogênio numa espuma EVA, dando mais leveza, dando mais reatividade à espuma, mas aqui
a versão 4 tem uma diferença, ok? A versão 4 é 100% espuma nitro e a versão 3 não é 100% espuma nitro, ok? Esta camada aqui em baixo, onde vês aqui a linha divisória, okay? Aqui esta linha aqui, esta camada é EVA mais básico, ok? É um EVA mais firme, é um EVA também, na minha opinião, mais responsivo, mas não tão confortável, não comprime tanto, ok? Agora, nesta parte da entressola, eu costumo aqui pontuar acima de tudo a inovação e tecnologia, e ambas têm aqui inovação, ambas têm a mesma espuma nitro, ok? De facto, a versão 3 tem espuma EVA, que é uma espuma básica, mas isso dá-lhe aqui umas particularidades diferentes da versão 4, ok? As espumas mais firmes costumam dar mais responsividade, mais estabilidade, ok? Portanto, é uma questão de preferência. A nível de entressola são igualmente boas, igualmente avançadas e, portanto, na entressola eu vou dar aqui um empate, embora sejam diferentes, para mim são igualmente muito, muito boas. Portanto, ficamos pelo empate. Agora, a sola ou solado. Então, temos aqui, ambas sapatilhas são Puma, ambas têm claramente, obviamente, Puma Grip e como podes estar a ver, temos aqui uma cobertura bastante similar. Não há assim grandes diferenças de cobertura. A nível de grip, mais uma vez, é Puma Grip, ok? É bastante similar ou até igual. Há sempre algumas diferenças porque a forma de pisar das sapatilhas, mesmo que seja o componente em baixo, a borracha idêntica, a forma de pisar é diferente, portanto podemos sentir de forma diferente também o grip, mas é um grip igualmente bom em ambos. A nível de desgaste, mais uma vez, é a mesma borracha. É difícil compará-las aqui a nível de desgaste, porque aqui as Velocity 3 têm já 200 ou mais quilómetros e aqui as Velocity 4 têm 100 e poucos quilómetros. Portanto, há aqui uma diferença de pelo menos 100 quilómetros. Portanto, eu não consigo comparar o desgaste agora olhando para as duas. Parece-me que as Velocity 4 têm um desgaste superior, mais rápido, parece-me, ok? Mais uma vez, a borracha é a mesma, mas a forma de pisar da sapatilha é diferente, a entressola é diferente e o impacto no chão, ok? Pode também ser sentido de forma diferente e com isso desgasta, mais uma vez, de forma diferente a borracha. Ainda assim, mesmo que seja um desgaste um pouco mais acelerado aqui nas Velocity 4, parece-me que é um pouco mais acelerado. Nota que estas com mais 100 km já perderam aqui, ok, o relevo, mas ainda há aqui muita borracha, ok. Aqui a versão 4 não perdeu aqui relevo, porque, bom, tem aqui um desgaste, mas nota que parece aqui que tem um maior desgaste. Bom, eu vou dar um empate, porque a borracha é a mesma, tem as mesmas características. Pode ser aqui injusto, ok, porque se calhar aqui o ponto era mais correto ser para as Velocity 3 por causa do desgaste, mas é difícil para mim avaliar e ter garantias, portanto eu vou dar um empate na sola exterior ou solado a ambas as sapatilhas. Agora, quanto ao peso, mais aqui uma vez, houve aqui também novidades, ok, da versão 3 para a 4. A versão 3 não era propriamente leve, mas também não era pesada. A versão 4 ficou mais leve, ok, no tamanho 42 a diferença é de mais ou menos 10 gramas, um pouco mais, mas no meu tamanho 44,5 a diferença chega a ser 50 gramas. Isso é muito, ok? É uma grande diferença, 50 gramas. A nível de sentes o peso, a diferença, sente-se na mão, é difícil, ok? Talvez se sinta um pouco, mas é difícil, mesmo a correr com elas, não senti grande diferença, na verdade, ok? Há aqui uma diferença substancial, 50 gramas, mas eu costumo sentir a diferença quando corro, mas neste caso, sinceramente, não senti. Seja como for, a versão 4 é mais leve, é muito mais leve, ok? Vou por aqui os pesos para tu poderes comparar e, portanto, o ponto do peso vai para a versão 4. Agora vamos ao ponto do ajuste. Temos aqui ambas com bom ajuste, ok? Gosto muito do ajuste de ambas sapatilhas, é um ajuste muito bom, bom lockdown, sem nada a apontar, mas há uma que é melhor que a outra, ok? Aqui o ajuste da versão 3 é superior e é superior porque tem aqui um formato mais tipo luva, onde ficamos com o pé mais ajustado. Isso por culpa da Power Tape, ok? Que está aqui uma estrutura também mais sólida deste lado e faz com que o nosso pé se sinta mais apertado, mais aconchegado, ok? Mas isso, bom, penaliza no conforto. Nem tudo é bom, ok? Mas este ponto não é sobre o conforto, este já foi, este é sobre o ajuste. Portanto, mais uma vez, temos aqui um ajuste muito bom em ambas, ok? Bom lockdown, mas o ajuste é superior na versão 3. Agora vamos ao ponto do amortecimento. Bom, ambas sapatilhas têm um bom amortecimento, a versão 3 não é dos melhores, ok? Tenho feito vários comparativos em que outras sapatilhas têm superado a versão 3 em amortecimento, mas a versão 4 tem um amortecimento superior de forma considerável, ok? Vou começar pela parte da frente. A correr com a parte da frente do pé não se sente nada extraordinário aqui nestas sapatilhas, na versão 3,
é típico, ok, para quem pisa com a parte da frente do pé, já sabe que é típico não haver aqui uma grande preocupação em amortecimento para quem pisa com a parte da frente, porque o nosso corpo naturalmente já amortece bem pisando com a parte da frente, mas na versão 4, nas Velocity 4, sente-se mesmo aqui uma boa compressão da espuma à frente, sente-se que é mais macio, sente-se que temos um melhor amortecimento que nos trava um pouco aquele impacto quando pisamos. Portanto, na parte da frente, o amortecimento da versão 4 é superior. Na parte de trás é igualmente superior, ok? Aqui na versão 3, tem espuma EVA, é uma espuma mais firme e pisando com força no calcanhar eu consigo esgotar a compressão da espuma Nitro e consigo sentir a maior firmeza da EVA, ok? Não é desconfortável, não tem um mau amortecimento por isso, mas sente-se que tem ali um limite onde chegamos mais cedo. Já aqui, na versão 4, nas Velocity 4, é totalmente espuma EVA e sente-se que conseguimos ter aqui um amortecimento mais suave até ao fim da compressão. Não sinto nada mais firme, não sinto o chão, não sinto aqui nenhuma espuma firme, é tudo muito macio e tem aqui então um amortecimento melhor também na parte de trás. Portanto, temos aqui atrás 36 mm de amortecimento com espuma Nitro, aqui não é 36 mm porque temos aqui um pouco de espuma EVA mais firme e sente-se essa diferença. Portanto, a nível de amortecimento para corredores leves ou pesados, aqui a versão 4, as Velocity 4 serão superiores. Agora o ponto do retorno de energia, este foi um ponto que me surpreendeu. Eu não estava à espera do resultado final deste ponto, só consegui perceber isto quando corri com as duas lado a lado, um treino em que fiz, corri com as duas lado a lado e depois corri com uma de cada vez e percebi bem a diferença. Eu estava a pensar que a versão 3 teria um maior retorno de energia porque tem espuma EVA, uma espuma mais firme que limita a compressão e consegue dar-nos uma maior rapidez nas transições e saída, ok? Era isso que eu pensava, é isso que eu estava à espera. Acontece que a versão 4 não tem espuma EVA, ela tem uma grande compressão, que ela comprime mais que a versão 3, parece que nos vai atrasar mais porque ela comprime mais, mas sentimos um maior bounce, um maior efeito de mola desta espuma Nitro, ok? 100% de espuma Nitro dá-nos um maior efeito de mola e isso parece que nos está aqui a dar mais energia para rapidamente sairmos na transição calcanhar-biqueira e irmos para a próxima passada. Não é só isso que está aqui também a contribuir para ter um melhor retorno de energia, ok? Além desse bounce superior que parece que nos dá aqui um boost extra, a transição calcanhar-biqueira é mais fluida, ok? Aqui na versão 3, a transição não é assim muito fluida, não é má, mas não é muito fluida. Eu sinto uma ligeira chapada, ok? Temos aqui um drop, agora se não me engano 10 mm, espero não estar aqui enganado, acho que são 10 mm, mas é um drop que se sente bem, ok? O drop basicamente o que faz é pisamos calcanhar e depois caímos com a parte da frente e sente-se um bocadinho esse drop em exagero, ok? Eu não gosto de drops altos por causa disso, eu gosto de drops mais baixos para termos uma melhor transição, ok? E este sente-se um bocadinho esse drop. E ao fazermos isso, quer dizer que está aqui a haver um impacto, parece que nos trava, ok? Que nos trava quando estamos aqui a sair, a atacar a próxima passada. Aqui a versão 4, como tem uma espuma mais macia, a compressão, ok? A compressão quando pisamos calcanhar vai diminuir a espuma e vai causar aqui um drop teoricamente mais baixo, ok? Porque como temos a espuma a comprimir, ok? Resulta num drop inferior na realidade e por isso temos aqui uma transição calcanhar-biqueira fluida. Eu não sinto esse impacto, ok? Sinto sim maior fluidez. Portanto, tanto pelo bounce da espuma como pela transição calcanhar-biqueira mais fluida, aqui o retorno de energia, o ponto de retorno de energia vai para a versão 4. Agora o ponto da estabilidade. Bom, a gama Velocity nunca foi famosa pela estabilidade, ok? Eu tive todas as versões, desde a versão 1, a versão 1 era algo instável, ok? A versão 2 melhorou, a espuma continuava muito macia, mas melhorou. A versão 3 eu sinto que melhorou ainda mais, ok? Tem uma espuma aqui que parecia que limitava mais a compressão e depois também o facto de ter o power tape, que agarrava bem o nosso pé, dava aqui um bom lockdown, também limitava aqui o movimento do pé. Agora, na versão 4, parece que estragaram aqui um bocadinho, ok? Não temos a power tape, portanto, o nosso pé não está tão agarrado, ok? E apesar de ter aqui um contraforte igual, ok? O contraforte é igual, acontece que a espuma é toda nitro e é mais macia, então o nosso pé consegue aqui torcer aqui um pouco para dentro, ok? Eu senti isso, eu mostrei esse vídeo na análise completa no meu pé, torcia em demasia para dentro. Eu como corredor neutro não me incomoda, ok? Não é algo que eu sinta quando estou a correr, não é algo que me incomoda, mas se és explorador, claramente aqui a versão 4 não é melhor para ti, ok? Portanto,
em estabilidade a versão 3 é melhor e, portanto, vai levar o ponto. Agora vamos ao ponto da versatilidade. Então temos aqui duas sapatilhas muito versáteis, ok? Como eu disse inicialmente, são 2 paus para toda a obra, servem para todo o tipo de treinos, mas são melhores em treinos mais calmos, treinos mais fáceis, mas podes fazer velocidade, provas com as sapatilhas à vontade, ok? São muito boas mesmo para qualquer tipo de treino. Agora, há aqui uma diferença quando toca a treinos mais longos, ok? Aqui a versão 3, por causa da Power Tape, gera-me desconforto em treinos longos e muitos de vocês, bastantes pessoas mesmo, queixaram-se em comentários no canal, em comentários mais privados para mim, que esta Power Tape estava a magoar bastante, não conseguiam correr nem 5, quanto mais 20 km. Eu próprio não gosto de usá-las para mais do que 15 km, ok? E isso limita-me então o uso das sapatilhas e também limita a sua versatilidade. Eu sei que isto não é geral, muitos de vocês têm sapatilha e adoram, ok? Não têm qualquer problema a nível de conforto, embora não seja geral, muita gente queixa-se, portanto eu não posso ignorar esse ponto e eu próprio queixo-me, ok? Portanto, por causa da questão aqui do conforto da Power Tape e como não os posso levar para treinos longos e muito longos, a mais versátil vai ter que ser aqui a versão 4 e por isso vai dar o ponto da versatilidade. Agora, quanto ao preço, mesmo preço, ambas custam 130 euros, é um preço ótimo no mercado onde estamos, ok? Sinceramente, hoje em dia, 130 euros é do melhor que há, não são as únicas, ok? As SL2 da Adidas também custam o mesmo preço, Propel V5 também custam o mesmo preço, mas já é coisa rara arranjar sapatilhas a este preço. Portanto, ótimo preço, mas são ambas ao mesmo preço, portanto, o ponto do preço tem que ser um empate. E chegamos ao final da batalha, onde ganharam as Velocity 4 com 6,5 pontos, enquanto que as Velocity 3 ficaram com 3,5 pontos, ok? Há uma grande diferença de 3 pontos, ok? Há aqui muitos pontos que a culpa é da Power Tape, se não dariam empate provavelmente, e depois há outros pontos como o amortecimento, onde claramente aqui as Velocity 4 se destacam de forma confortável, ok? O resultado final desta batalha vai ao encontro daquilo que é a minha opinião mais pessoal e mais subjetiva das sapatilhas. Eu acho sinceramente que a versão 4 é uma sapatilha superior, ok? Embora eu goste muito do ajuste aqui da versão 3, se tivesse que escolher só uma, como eu já disse, seria claramente a versão 4, porque dá mais conforto para fazer qualquer tipo de treino, é um bocadinho melhor em treinos de velocidade, posso fazer, como disse, treinos muito longos e também é um pouco mais confortável. Portanto, concordo com esta batalha. Claramente, aqui a grande vencedora é a Velocity 4 e seria então a minha escolha entre as duas. Agora diz-me tu nos comentários, caso tenha já usado as duas sapatilhas, qual é que é para ti a vencedora, qual é que é para ti a melhor opção e não te esqueças, tens lá em baixo na descrição links para lojas ao qual eu estou afiliado, onde podes comprar ambas sapatilhas com 5% de desconto. Se és novo neste canal, lembra-te de subscrever, ativa as notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue no Instagram e fica por aí. Até à próxima.